Olá, tem aluno aí? Boa tarde a todos que me assistam. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais uma aula online. Mas antes, a gente vai fazer o quê? A chamada. Quero saber se todos estão aí, certo? Vamos lá. Aline, Ana Beatriz, Eric, Vitória, Luana, Robert, Heitor, Caio, Tiago. Presente? Certo. Agora, a gente vai fazer o quê? A oração para falar com Deus. Por quê? Porque nesse período que a gente está vivendo, é necessário que a gente esteja sempre em comunicação, sempre ligadinho com o Papai do Céu, para que eles venham nos abençoar e nos livrar de todo o mal, certo? Fechando os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por tudo o que tens feito. Abençoa as nossas famílias, nos livres de todo o mal. Nos dê sabedoria para aprender mais esta aula. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa aula hoje é de história. E a gente vai dar uma revisada no assunto da aula passada sobre problemas urbanos na página 33. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 33 para a gente comentar um pouquinho sobre essa aula, para a gente poder fazer a atividade nas páginas seguintes. Então, na aula passada eu falei que com o crescimento das cidades, aumentou também os problemas urbanos, os problemas da cidade. Comentei que o urbano é a cidade e a área rural é o campo. Então, nos últimos 50 anos, houve algumas cidades brasileiras que atraíram muitas pessoas que vinham da onde? Eles vinham do campo para a cidade. Por que que eles faziam isso? Porque na cidade havia maiores oportunidades de trabalho. Por isso que essas cidades recebiam muita gente que vinha do campo. A gente também comentou sobre as cidades que eram Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, entre outras cidades, que recebeu várias pessoas. Então, a chegada desse número de pessoas fez com que a cidade crescesse, gerando um rápido crescimento delas. Aí, o que é que aconteceu depois? Por conta desse crescimento, as cidades foram gerando vários problemas. Porque também o governo não fez investimento suficiente na infraestrutura. Infraestrutura, sim, como o acesso a transporte públicos, escolas, postos de saúde, área de lazer, entre muitas outras coisas. Que isso é para atender a necessidade da população. Aí o que aconteceu? Os moradores passaram a conviver com uma série de problemas. Dentre esses problemas, nós tivemos o que? O acúmulo de lixo, que retratamos na aula passada, o acúmulo de lixo, desperdício de alimentos, muita gente não tem cuidado e bota muita comida no prato e acaba desperdiçando aquele alimento, jogando fora. Aí essa substância que é jogada fora, esse lixo que a gente joga fora, ele causa uma substância líquida que a gente dá o nome de chorume, que penetra no solo e contamina. E por se tratar de restos de comidas que são desperdiçadas, esse material ele atrai o quê? Animais, como ratos e baratas, e que causam doenças, que é um dos problemas sérios que existem na cidade. Principalmente
quando chove, a enchente, porque esse acúmulo de lixo, esse chorume, ele acaba ficando na água, essa água entra na casa das pessoas e muitas pessoas se contaminam. E muitas delas vão para o hospital, outras acabam não resistindo. Além do problema com lixo, que é um dos piores problemas, nós também temos a poluição do ar, a poluição sonora, poluição visual e das águas. Na aula passada eu falei que a poluição do ar é aquela poluição que é a queimada, a fumaça, causa a poluição do ar. Poluição sonora é aquela poluição que a gente ouve muito, tipo, quando você sai na rua, aí tem um monte de carro, pipi, pi, a gente até imitou na aula passada, né? São vários carros fazendo isso. Aí, além de carros, também tem comércios com propagandas que falam muito alto. E na aula de ciências até comentamos que a exposição prolongada a ruídos intensos causa perda de audição. A poluição visual é o que a gente pode ver, são muitas placas na rua. A gente tá andando na rua e tem uma placa aqui, outra placa do outro lado, e assim não tem assim um espaço distante, é sempre um perto do outro, são várias placas, então acaba até causando acidentes. Além disso, nós temos também a poluição das águas, que é justamente as pessoas que jogam lixo, e esse lixo, eles vão para praia, para rio. Aí isso tudo causa até a morte de animais marinhos. Foi o que eu falei na aula passada. Além disso, também nós temos engarrafamento, é um problema urbano, em razão do excesso de carros na rua, a violência, o desemprego, a desigualdade social, que é com as pessoas construindo as casas em locais inadequados, né? Ou morando na rua, problemas que são relacionados à saúde, educação, infraestrutura e muitos outros. E um dos problemas urbanos que eu citei na aula passada foi sobre a acessibilidade, que também é um fator que deve ser levado em conta, porque é preciso garantir que pessoas com alguma necessidade especial tenham acesso a diferentes locais de trabalho, estudo, tratamento e lazer. Eu falei que, às vezes, essas pessoas com necessidades especiais, muita gente não quer dar emprego para elas, muita gente não quer abrir o espaço para essas pessoas, porque ele anda de cadeira de roda, porque ele anda de muleta, aí muita gente prefere excluir, e não é para acontecer isso jamais. Também retratei que a questão nas ruas, que às vezes não tem a calçada, não tem a rampa, né, para o cadeirante subir, para poder ir para a calçada. Às vezes é preciso a ajuda de outras pessoas, e muitas dessas vezes as pessoas esses cadeirantes não encontram essa ajuda, certo? É um dos problemas urbanos que foram retratados. Na página 33, na primeira questão, tem duas imagens aqui, ó. Duas imagens. Olhem o livro de vocês, que vocês vão ver duas imagens. E qual era o problema urbano que essas imagens estavam retratando? E vocês me disseram que um dos problemas era a falta de moradia adequada. Que esse problema atingia inúmeras pessoas e famílias, porque eles não tinham dinheiro suficiente e passavam a viver em moradias precárias e até morando nas ruas. Vocês podem observar nas fotos. Moradias precárias e pessoas morando na rua. Observem no livro de vocês. Aí na página 34... temos também uma outra imagem na segunda questão, que ela foi feita em uma cidade brasileira, que o problema enfrentado... Qual era o problema enfrentado por pessoas na situação retratada?
Olha, essa imagem aqui. Qual é o problema retratado nessa imagem? Podemos ver que ela é uma cadeirante. E aí vocês me disseram que era a dificuldade dela se locomover. Exatamente, a dificuldade de mobilidade dela, porque ela tem uma necessidade especial, ela é cadeirante. Então, ela tá com dificuldade aqui de descer por causa do poste, né? Colocado na passagem da falta da guia rebaixada para o cadeirante. Não tem uma guia para ele se segurar para poder descer com a cadeira de roda. E o que poderia ser feito para solucionar esse problema? Aí vocês disseram que se reclamassem na prefeitura, talvez teria jeito. Exatamente, uma reclamação na prefeitura do município poderia sim solucionar esse problema. Na terceira questão, vocês tinham que desembaralhar duas consequências do aumento da cidade. Duas consequências do aumento da cidade. Então, vocês disseram que eram problemas urbano e também o congestionamento, certo? Na página 35, aqui era para vocês pesquisar em jornais, revistas ou sites uma reportagem que trata de um problema urbano da cidade brasileira e depois escrever o nome dessa cidade e representar o problema informado por meio de um desenho. Então, aqui vocês iam desenhar. Se vocês encontrassem em alguma revista ou jornal um problema urbano como o congestionamento, poluição do ar, a violência, então vocês iam desenhar aqui. Ah, eu encontrei um cara no meio da rua, num jornal, ele tava brigando verbalmente com outro cara no meio da rua. Então, vocês vão retratar aqui. Ah, eu encontrei a poluição do ar. Então, vocês vão desenhar aqui. E em cima, vocês vão colocar o nome da cidade onde vocês encontraram esse problema aqui que foi informado. Tipo, eu encontrei em Minas Gerais o congestionamento de carros. Então, eu vou desenhar aqui o congestionamento e em cima eu vou colocar Minas Gerais. Foi a cidade onde eu encontrei esse problema no jornal. Na página 36, que é onde a gente vai fazer a atividade agora, vocês estão vendo essa imagem bem aqui, ó. Que problema que está sendo retratado nela? Vocês vão observar essa imagem para responder a questão proposta. Então, observando ela, olhem para o livro de vocês. Olhem para o livro de vocês e respondam. E marquem com X qual é o problema que está sendo retratado nela. Se é a violência, se é a poluição do ar, o congestionamento ou... se é a poluição do ar, o congestionamento ou a violência. Aí, vocês estão vendo alguém brigando aqui? Estão vendo vários carros aqui, um passando, fazendo pipi, aquela zoada de buzina, vocês estão vendo? Hoje vocês estão vendo muita fumaça, muita queimada aqui, muita coisa. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É o quê? Qual é o problema? A poluição do ar. Então, vocês vão marcar o X no primeiro quadradinho, poluição do ar. Se vocês já marcaram, parabéns para vocês. Essa imagem, ela representa uma situação que acontece na cidade ou no campo. Acontece na cidade, ou seja, na área urbana. Na letra C, em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a situação apresentada? O que a gente pode fazer para melhorar a situação apresentada? Em outras aulas, a gente já mencionou que algumas coisas que podem ser, algumas sugestões que podem melhorar para melhorar essas situações. Principalmente o trânsito na cidade, como diminuir, né, o número de carros, utilizar transporte público ou bicicletas. É uma das sugestões, utilizar transporte público ou bicicletas. E quanto à fumaça que sai das indústrias, dos escapamentos de carros,
principalmente das indústrias. Colocar filtro nas chaminés das fábricas. Então, na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar a situação apresentada? Colocar filtro nas chaminés das fábricas e utilizar transporte público ou bicicletas. Colocar filtro nas chaminés das fábricas, utilizar transporte público ou bicicletas. Certo? Ok, vocês podem estar pausando o vídeo ou retornando para vocês poderem copiar o que eu estava dizendo. Coloque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Na página 37, sexta questão, vocês vão colocar V ou F. A falta de moradia é um problema urbano? A falta de moradia é um problema urbano? V ou F? V, verdadeiro. Nas cidades, todos têm trabalho e moradia? Preste atenção, nas cidades, todos em geral, tem trabalho e moradia, sim ou não? A gente viu lá atrás que não tem, né? Tem muita gente que mora na rua, muita gente que tá desempregado, muitas pessoas, não é? Então, a resposta é F. O aumento da população da área urbana causou também o aumento dos problemas? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. O aumento da população na cidade causou o aumento dos problemas. A saída do campo para as cidades aconteceu apenas porque as pessoas queriam estudar em escolas maiores, sim ou não? Não, é falso, sabe por quê? Porque não era só para estudar, vieram atrás de empregos também. E na sétima questão, vocês vão localizar essas palavrinhas que estão aqui no box. Vocês vão localizar elas no caça-palavras, tá bom? Vocês vão localizar elas no caça-palavras, mas vocês vão pintar. Na hora que vocês localizar, vocês vão pintar, ó, localize e pinte. É para pintar quando vocês localizar a palavra. Os 5 exemplos de problemas urbanos, que é o congestionamento, a poluição, a moradia, o desemprego e a violência. Ok? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no Clipe Escola e fazer as perguntinhas lá que eu vou responder, tá bom? Tarefa para casa, História, páginas 36 e 37, Geografia na folha. Assim que terminar, envie na plataforma digital Clipe Escola. Até a próxima aula!